amigos de Revista Katana. Es un gusto estar ahora en la academia de un nuevo amigo de nosotros, el maestro Wilson Feu y su esposa Aline Feu, un servidor Alonso Rosado, mostrándoles una joya dentro del ámbito del Jiu-Jitsu, alguien que destaca de entrada por su corazón abierto, por su sencillez, ambos muy sencillos. El maestro me cayó bien desde el momento en que lo traté, exactamente por eso, y eso nos gusta destacar en Revista Katana. En los siguientes minutos vamos a conocer un poco de la vida del maestro Wilson Feu. Vamos a ver algunas de sus técnicas, apoyado por su esposa Aline, y el maestro nos va a platicar acerca de su desarrollo en Brasil, de cómo es que decidió venir a México. El maestro es cinta negra segundo dan, sí, señor, próximo a su tercero, y pues no nos adelantemos más. Estás en Revista Katana, no olvides darnos like y no olvides apoyar a excelentes maestros a través de todo este quehacer periodístico que es para ustedes. Gracias, bienvenidos. Maestro Wilson, por favor díganos para usted qué es el Jiu-Jitsu, qué es el arte marcial. Para nosotros é uma filosofia de vida. Então, buscamos estar predicando aquilo que nós outros ensinamos dentro do dojo, para que nós outros se quedamos também, accionamos também afora do dojo. Muy bien, maestro. ¿Cuántos años de práctica dentro del Jiu-Jitsu, de las artes marciales en general? Platíquenos un poquito de su historia marcial. Sim, empecé o Jiu-Jitsu brasileiro em 1998, na Marinha do Brasil. En la Marina de Brasil. Na Marinha do Brasil, quando eu tive uma honra muito grande de estar presente e servir na Força Militar Brasileira. Então, muitas coincidências, em um momento me apresentaram o Jiu-Jitsu brasileiro. Então, e a Marinha já tem uma história de japoneses que foram ao Brasil e também ensinaram também os marinheiros. Então, muitos adentro assim o Jiu-Jitsu brasileiro, e aí me quedei muito enamorado com a arte suave e aí me segui haciendo. ¿Qué le atrajo del Jiu-Jitsu? ¿Por qué dijo, quiero entrenar Jiu-Jitsu? Bueno, na verdade são muitas coisas. Eu não tinha muita coordenação motora, então, por mais que estava na Força Militar, pero não tinha, e já tinha 18 anos, então, por mais que comecei a praticar deporte muito ninho, pero todavia não conseguia, não tinha uma boa coordenação motora, dizemos assim. Então, na época, o comandante-geral, nós tínhamos que fazer alguns esportes. Então, na Marinha do Brasil tinha o boxeio, o judô, o taekwondo e o jiu-jitsu brasileiro. Então, sem a força, em 98, nós tínhamos que escolher uma arte para ser. Pero eu não queria ser. Eu não queria ser. Então, eu sempre estava saindo e buscando outras coisas, porque eu era muito enamorado em basquetebol. Então, tinha na época uma Olimpíada Militar e eu queria ser parte da equipe de basquetebol da Marinha. Então, algumas situações que passaram por ordem, e eu, como era soldado na época, então lá o grupo fazia parte de cabos e sargentos. Então, quando miraram meu NIP, que é número de incorporação, e pelo meu NIP descobriram que eu era o soldado. Então, fui automaticamente convidado a se retirar. Então, eu não tinha outra opção, ok? Tinha que buscar algum esporte. Então, um amigo me invitou a ser jiu-jitsu brasileiro, e aí me quedei encantado, enamorado, e assim segui. Qué interesante, maestro. Y previamente a eso, usted había entrenado taekwondo en ATA, American Taekwondo Association, ¿es correcto? Platíquenos un poquito. Sí, pero antes participei de um projeto social em Brasil. Um maestro que se chama Wagner e o outro Romero, são os dois maestros que nunca vou esquecer em minha vida, porque me ajudaram muito em muitas áreas.
Então, é um projeto social feito para ninhos de poucos recursos e eu fazia parte desse programa, aprendendo taekwondo. Isso eu tinha 12 anos, 12 para 13 anos. Então, e aí seguia sendo até os 16 anos e fazendo taekwondo. Então, e a história é muito longa. E a ATA foi em 2014 que eu recebi a oportunidade de ir para os Estados Unidos a trabalho, ensinar maestro de cinta negras de taekwondo, jiu-jitsu brasileiro, que tem um programa que se chama ATA, tem um programa que se chama AIMS. Então esse programa é o taekwondo e tinha na época como 30 segundos para buscar uma submissão no solo. Se não tinha submissão, tinha que se poner a viva outra vez. Então eu tive essa honra também de ir para os Estados Unidos ensinar esses grandes maestros, líderes, grandes instrutores, ensinar um pouco do jiu-jitsu brasileiro que nós outros sabemos. E aí sim, por coincidência, segui outra vez treinando taekwondo na ATA. Qué interesante, maestro. ¿Y en qué momento decide venir a México? Sabemos que usted también estudió educación física y enfermería. ¿Qué es lo que lo motivó? Ok, o que passou foi em 2017, me quedei em 2014 para até 2017 mais ou menos nos Estados Unidos e tinha o México City Open aqui em México. Então invitei minha esposa porque nós outros queríamos comemorar nosso aniversário de casamento e estava buscando onde. Então México City, México foi uma opção para nós outros. Queria conhecer México, até porque em Brasil o México é muito famoso por chavo. Então eu quando era menino mirava muito chavo, Acapulco, a parte do Acapulco. Então já na cabeça teria um dia eu quero conhecer México. Então em 2017 nós outros viemos para México, pero para uma competência da IBJJF, México City Open. Então agregamos os horários, acomodamos tudo para poder estar comemorando aniversário de casamento e também competir e desfrutar do país, verdade? Então vinimos e fomos muito bendecidos de ter bons resultados em minha categoria, minha esposa também naquela categoria. E aí as pessoas começaram a invitar para ser classe privada, como ser isso, vamos ser, e conhecemos muitos amigos, fazemos muitíssimas amizades e foi passando as coisas e aqui estamos. Interesante. Sí. Maestro, usted evidentemente es muy sencillo, no habla de su parte competitiva. Platíquenos un poco de los logros que ha tenido a nivel competitivo en Jiu-Jitsu. Ok, eu tive assim, como sempre nós vai sempre escutar essa palavra, que somos muito bendecidos, porque temos oportunidade que na verdade muitas pessoas não têm, por fazer as coisas boas. Então sempre abro que quando tu faz as coisas boas, aparecem coisas boas. Então para nós outros foi muito natural. Eu tive a honra de participar de torneios internacionais e nacionais em Brasil. Já fui a Argentina, Japão, e agora aqui México, Estados Unidos. Então sim, sou meio, como vou dizer, sou muito tímido para dar de logros, porque muitas vezes as pessoas se mas na verdade tipo logros, e eu sei que são logros, mas eu sempre hablo que a ideia não é essa, a ideia é tu transmitir aquilo que tu sabes e poner tudo que tu sabe em relação à filosofia da vida. Bueno, pero tive a honra de ser campeão na Argentina, que era a Argentina Open, que é sul-americano, Mercosul 2 vezes, sul-americano em Brasil uma vez, que o sul-americano foi na cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro, sul-brasileiro, que foi em São Paulo, Japão, 2 vezes campeão Japão. Nos Estados Unidos temos, participei do American, não me recordo o nome da associação, pero era um torneio como aqui o nacional aqui, também fui campeão allá.
E recentemente aqui em México nós outros somos campeões nacionais 2019. Explíquenos un poquito de su forma de enseñar. ¿Todo lo hace aquí en su escuela o también va a dar clase privada a otros lugares? Sim, nós somos muito abertos e como nós sempre estamos falando que somos queremos ensinar para a arte suave, que é o jiu-jitsu brasileiro. E o que nós fazemos é que invitamos as pessoas para treinar. Aqui, por exemplo, damos classe martes e hobbies na noite. Pero, por exemplo, se uma pessoa tem o seu dojo, cinta negra de outra modalidade, nós outros também vamos até eles e hacemos classe privada na escola, na escola dele, para os outros não terem esse problema. E eu tenho um programa que se chama BJJ DDR Programa. Esse DDR Programa, nós outros ensinamos cinta negras de outras artes marciais. Então, por exemplo, nós outros hoje temos eu creio que são 4, que é o maestro de Aikido American Kempo, temos 2 maestros de Muay Thai, temos Lima Lama, o maestro Lima Lama, e também temos um maestro de boxeio, fazendo jiu-jitsu brasileiro com nós outros. Então, o que nós outros fazemos normalmente colocamos um grupo, por exemplo, sábado, às 10, e essa classe é solamente para maestro de outra modalidade, até porque já é maestro aqui. Então, muitas coisas não necessitamos de falar, por exemplo, sobre disciplina, de horário, porque já tem uma formação de maestro. Todas as artes marciais são boas, porque formam cidadãos buenos e com caráter. Então, eu creio que essa é a mensagem que levo para todos. Eu sempre abro para os ninhos e adultos também, que para ser boas pessoas e bom caráter e seguir adelante, Deus em primeiro e pouco a pouco seguir os nossos objetivos.